Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. A figura apresenta uma célula voltaica utilizada para medida de potencial de redução a 25 graus Celsius. O eletrodo padrão de hidrogênio tem potencial de redução igual a zero. Então ele sempre é nosso parâmetro, tá? Nosso padrão nesse caso. A concentração das soluções de íon H+, e Zn2+, é de 1 mol por litro. Então nós temos aqui, ó, nós temos a pilha, né, a ponte salina, onde vai ter a troca iônica. Então tá vendo aqui, ó, pessoal, a placa de zinco, ele é o nosso polo negativo, ou seja, ele é o nosso anodo ou ânodo. É ele que vai perder os elétrons. Tá vendo aqui, ó? O potencial aqui, ó, a diferença de potencial é mais 0,76, ou seja, essa pilha ocorre onde o hidrogênio estará ganhando esses elétrons, tá? Porque o potencial de redução do hidrogênio é zero. Então, sabendo os polos, a gente já tem essa noção, tá? Como aqui é o polo negativo, ou seja, o zinco é o que oxida, enquanto o hidrogênio é o que reduz, é aquele que ganha os elétrons, né? O polo positivo, o cátodo, tá? Então eu vou diminuindo a concentração de H+, o cátion da ponte salina vem para cá, enquanto o ânion, né, da ponte salina vem para cá. Por quê? Porque essa placa de zinco vai sendo corroída. Ela perdendo elétrons, eu vou aumentar a concentração de zinco 2+, tá certo? Então, no início nós temos as soluções na mesma concentração, que é 1 mol por litro, tá legal? Então, explicando o funcionamento dessa pilha aqui. Utilizando separadamente placas de níquel de cobre e suas soluções Ni2+, e cobre 2+, verificou-se que o níquel e cobre apresentam potenciais padrão de redução respectivamente iguais a menos 0,25 para o níquel e mais 0,34 para o cobre. Ou seja, quem tem o maior potencial de redução nesse caso? E vamos imaginar outra pilha. Então, o cobre tem um potencial de redução maior. Ele vai ter tendência de ganhar. E o níquel vai ter tendência de perder, tá certo? Então a gente tem que ficar muito, mas muito ligado nisso daqui, tá bom, pessoal? Então a gente analisa dessa forma, tá? Então o nosso polo negativo entre níquel e cobre vai ser o níquel, enquanto o cátodo, o nosso polo positivo, vai ser o cobre, tá? Que ele vai ganhar esses elétrons. Então vamos aos itens. A. Escreva as equações de redução, oxidação e global e determine o valor de potencial padrão de redução do zinco. Pessoal, isso aqui, ó, é mamão com açúcar. Vamos lá. Vamos fazer a aqui, ó. Pessoal, o que ele está falando? O zinco oxida, ou seja, ele perde elétrons, tá? Que é o nosso polo negativo. Vamos escrever a semi-reação, né, de oxidação. Ah, mas eu não sei quantos elétrons o zinco libera. Só aqui, pessoal, dá pra gente entender, ó. Nós temos uma placa de zinco, Zn, 0, e ele está se transformando em zinco 2+. Ou seja, o que é esse zinco 2+? Significa que ele já está perdendo 2 elétrons. Então, como que a gente vai representar por aqui, ó? 0. Para representar os estados, só colocando aqui, ó. Mas nesse caso, pessoal, não tem problema, tá? Então, zinco 2+ aquoso mais 2 elétrons, que é o que ele perde. Enquanto no meu polo positivo, eu tenho o quê? Eu tenho o hidrogênio reduzindo, ganhando esses elétrons, tá vendo, ó? Tá vendo que ele tem que se transformar em gás hidrogênio nesse caso, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Nós temos o H+, que nesse caso ele tá aquoso, ele vai ganhar um elétron, né? Porque cada cátion de H+ ganha um elétron, se transformando em gás hidrogênio, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, já dá pra gente balancear. Por quê? A gente tem que ter uma noção que aqui, ó, tá vendo que eu tenho 2 hidrogênios? Eu vou ter que colocar 2 aqui, ó. Por quê? Porque eu vou precisar de 2 cátions de H+. Enquanto isso, eu tenho 2 cargas positivas. Então,
cada H+, ganha um elétron. Se eu tenho 2 H+, eu vou ter que ganhar 2 elétrons. Só nisso daqui, pessoal, já deu certo. Por quê? Montamos as semi-reações. Porque, ó, 2 elétrons nos reagentes com 2 elétrons no produto, eu corto. Cortando, vai ficar como? Montando a equação global, ó. Zinco metálico mais 2H+, aquoso, se transforma, né? O zinco oxida em zinco 2+, aquoso, mais H2 gasoso. Então, montamos a equação de oxidação, de redução e a global, tá? Então, aqui, ó, só vou colocar entre parênteses, vamos colocar até de outra cor aqui, ó, vamos colocar de roxo. Aqui é a oxidação, então, ó, o OX. Aqui, redução. E aqui é a nossa equação global, tá bom? Então, fizemos a somatória deles. Só que ele pergunta, qual é o valor de potencial padrão de redução do zinco? Pessoal, se nós sabemos que do hidrogênio é 0, a gente nem precisa fazer muito cálculo. Por que não? Como que vai ficar aqui, pessoal? A diferença, ó, diferença desse daqui não é mais 0,76? Ou seja, a diferença de potencial é positiva. Vamos jogar na fórmula, mas dá pra gente pensar. Se foi positivo, a gente não pega exatamente essa fórmula, ó, variação de potencial é igual potencial do maior menos o potencial do menor. Então, vamos fazer a interpretação dessa fórmula aqui. Nós sabemos que o maior é o hidrogênio, porque ele está falando aqui, né? Ó, tá vendo? Polo negativo, o zinco, nosso anodo, onde perde os elétrons, enquanto aqui no catodo é o hidrogênio que ganha esses elétrons. Tá legal? Então já dá meio para que a gente ter uma noção. O maior é o hidrogênio. Se ele é 0, pessoal, é só invertermos esse sinal. Mas vamos fazer aqui a montagem. Vamos lá. Vamos pegar. Nós temos mais 0,76 volts. O potencial maior, que é 0, menos o potencial do menor. Tá? Troco os dois de lados, eu vou trocar o sinal. Então, o potencial do menor vem para cá, muda o sinal, né? Que ele está subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Enquanto esse daqui está somando, passa para o outro lado. Né? Ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar aqui, ó, não vai, ó, menos 0,76 volts. O do zinco. Certo? Então, esse é o potencial de redução do zinco. Então, a gente pode escrever até aqui assim, né? Ó, vou colocar entre parênteses aqui, ó. Potencial de redução, ó. Zinco 2+ barra zinco. Então, a gente entende que isso daqui é o potencial de redução do zinco, certo? Mas também já daria, por quê? Porque o potencial do hidrogênio é 0. Então, a gente é só inverter o sinal, porque essa pilha é positiva, então ela funciona. Tá bom? Vamos lá, pessoal. B. Vamos calcular B. A B também não é difícil, tá? Vamos lá. Para a pilha de níquel e cobre, calcule a DDP, que é a diferença de potencial. Exatamente o que está aqui, ó. E indique o eletrodo positivo. Tá. Nesse caso, pessoal, a gente já vai utilizar essa fórmula. Por quê? Não é o maior menos o menor? A gente sabe que o maior é o cobre. Ou seja, ele tem a maior tendência de ganhar elétrons. Então, só substituindo em cima dessa pilha aqui, se ele tem a maior tendência de ganhar os elétrons, o cobre estará no meu polo positivo, enquanto o níquel estará no meu polo negativo. É ele que vai perder os elétrons, tá bom? Então, a gente já automaticamente também já indicou o nosso polo positivo. Vamos utilizar a fórmula. Não vai ficar assim, ó. Já vou dar ela direto, tá, pessoal? Ó. É igual. Qual que é o potencial maior? Não é mais 0,34 volts, que é o do cobre, menos 0,25, que é o do níquel. Volts. Como que vai ficar aqui, ó?
variação de potencial padrão mais 0,34 volts mais menos com menos mais 0,25 volts. Fazendo essa soma, pessoal, super simples. É quanto? Mais 0,59 volts. Ou seja, a pilha, a DDP, nada mais é que 0,59. Então, ocorre essa pilha, tá? E o nosso polo positivo só pode ser o do cobre, tá? A gente não precisa nem fazer muita análise em relação a isso daqui, pessoal. É só a gente entender através dos potenciais de redução. Com isso, fica extremamente tranquilo. E lembrando, ó, tá vendo que eu tenho níquel 2 e cobre 2? Ou seja, o níquel vai perder 2 elétrons e o cobre vai ganhar 2 elétrons. Então, o nosso indica o eletrodo positivo. Tá bom, vamos lá. O eletrodo positivo, vamos escrever a semi-reação dele aqui, tá? Vai ser cobre 2 mais aquoso. Você pode ver que sempre quando estiver ganhando, pessoal, ele vai ser aquoso, tá? Quando é forma de íon. 2 elétrons. Eu formo... Opa, desculpa. Tá? Desculpa aqui. Vamos lá. Eu vou ter cobre 0, que ele é sólido. Então, esse é o nosso polo positivo. Essa é a reação que ocorre no polo positivo. Tá legal? Ele não está pedindo global, não está pedindo do níquel, mas se vocês quiserem fazer, também é só cortar. Então, vai ficar níquel metálico mais cátion de cobre, que vai dar cátion de níquel 2+, mais o nosso cobre metálico. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, esses exercícios eu demoro mais tempo para explicar, justamente o que eu faço tintim por tintim aqui. Tá certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag potencial padrão, potencial de redução, desculpa, ou hashtag exatamente. Tá com dúvida? Coloca aí nos comentários, que é extremamente importante, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. Agradecer imensamente quem também tá respondendo as dúvidas, tá, pessoal? São tantas mensagens que eu não tô dando conta de tudo, mas assim, conforme eu tô vendo, eu tô respondendo, tá bom? Fica aqui meu muitíssimo obrigado para quem tá ajudando a responder. Eu vejo as respostas e verifico se tá certa. Eu reforço o convite para você ser membro, que você vai ter acesso antecipado a tudo no canal e ajuda o canal a crescer cada vez mais. E eu agradeço toda a curtida, todo o compartilhamento e todo o comentário. Fica aqui meu muitíssimo obrigado. E se quiserem outro tipo de vídeo, aula, curiosidade, dica, seja o que for, coloca aí nos comentários também, que assim que eu visualizar, eu também já tiro as dúvidas de vocês e gravo esses vídeos. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!